Oi, lindeza! Hoje eu quero contar sobre 3 sintomas muito comuns que acontecem na TPM e depois eu quero saber se você já teve ou já passou por algum desses 3 sintomas. Antes de mais nada, eu quero deixar uma breve explicação para vocês já irem se acostumando com alguns termos dentro da ginecologia natural. Quando a gente fala sobre TPM, a gente não necessariamente está falando sobre pré-menstruação. A pré-menstruação, ela é antes da menstruação, então é um período mesmo onde a nossa energia física, ela tá um pouco mais baixa, porque nesse período os nossos hormônios, eles também dão uma caída, o estrogênio tá lá embaixo, a progesterona dá uma subidinha. Então, nesse período, é natural a gente estar um pouco mais introspectiva e até pela psique feminina. Já a TPM é a forma como eu lido com essa situação que o meu corpo e o meu emocional, o meu mental vão apresentar para mim. Então, por exemplo, às vezes eu tô passando por um processo que eu preciso entregar relatórios ou na faculdade, ou no meu emprego, enfim, eu tenho um prazo, eu tenho algo para ser entregue dentro de um determinado período. E isso me gera muita ansiedade, eu fico muito nervosa, muito tensa com aquilo. Só que vai chegando a TPM e o meu corpo começa a sinalizar que eu preciso dar uma descansada, que nessa hora mesmo tem a oscilação hormonal, o nosso ciclo menstrual aponta isso de uma forma brilhante. É o momento mesmo de reduzir a marcha e não de pisar no acelerador. Só que para minha cabeça eu fico pensando, não, eu tenho que entregar tal relatório, eu tenho um prazo, eu não posso parar. E o que acontece? A gente começa a entrar numa grande ansiedade de tenho que entregar, mas o meu corpo não me permite, eu não tenho energia para continuar esse trabalho. E a falta de autoconhecimento cíclico faz com que a gente não consiga entender a TPM. E daí, nesse período, costuma vir alguns sentimentos, algumas sensações, alguns pensamentos como eu não dou conta de nada, eu não sirvo para nada, eu não sou boa o suficiente, eu não termino as coisas que eu começo. E até um determinado ponto, isso é natural, é comum, principalmente para quem não conhece o ciclo menstrual, porque não sabe o que essa fase quer dizer. Mas quando a gente conhece o ciclo menstrual, a gente já está nessa jornada do autoconhecimento feminino, cíclico, é fácil eu parar e falar, nesse momento o meu corpo ele não está apto para eu agir com tudo. Isso é muito individual, algumas mulheres têm muita energia, eu tenho muita energia na TPM, mas isso depende muito da minha fase do ciclo, o que eu estou vivendo, quais são as experiências do meu ambiente, o que eu estou absorvendo. Então cada caso é um caso e nada aqui é para ser engessado, é só um exemplo para vocês entenderem. Mas se essa mulher, ela para, né, ou eu mesmo nesse contexto todo paro e penso, agora não é o momento de agir, eu posso pensar, que outras coisas dentro desse relatório eu posso fazer que não seja realmente colocar muita energia, muita força de ação, que seja um momento mais de passividade, de completude. O que eu posso fazer para que eu não perca tempo, mas que eu também não ultrapasse os meus limites? E ir dosando a minha energia. Então a TPM ela vai vir e vai trazer a informação que a gente precisa. E se a gente parar um pouquinho, 2 minutos por dia que seja, e se conectar com a nossa herança, com a nossa ancestralidade, com o nosso feminino, a gente vai conseguir encontrar respostas para aquela dor que a TPM está trazendo, para aquele ponto que ela mostra assim, esse é o ponto central que você precisa olhar nesse momento. Eu não sei quais são as dores, quais são os pensamentos que passam na cabeça de vocês durante a TPM, mas se vocês quiserem colocar aqui embaixo, eu posso trazer outras leituras também para vocês entenderem e começarem a integrar isso. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês sobre a TPM, que eu costumo ouvir muito, é sobre a carência. Então, quando chega a TPM, a gente fica querendo mais um aconchego, fica mais sensível, né? Quem namora fica muito grude com o namorado, ou se tem uma amiga que quer sair muito com ela nesse momento, não quer estar sozinha, quer estar sempre com alguém. E uma das leituras que a gente pode fazer nesse período é justamente entender se por acaso você não negligenciou a tua parte social durante o teu ciclo inteiro, desde a tua primeira menstruação desse teu último ciclo até essa TPM que tá chegando. Se você de repente trabalhou muito, esteve muito imerso em estudo, em curso e não deu muita bola pra galera que estava do teu lado, seja pro marido, namorado, pras amigas, enfim, né? E quando chega na TPM, ela mostra assim, ei, você tem que dar mais valor para esse ponto aqui. É isso aqui que você precisa se conectar mais.
Então, às vezes, a carência que vem muito exacerbada nesse período da TPM é porque houve uma falta disso também ao longo de todo o teu ciclo. Isso é muito interessante porque eu passei por isso no meu último ciclo e eu tive essa chavinha. Eu falei, caramba, será que eu tava me desligando muito das pessoas? E eu reparei que devido ao trabalho, muitas coisas que eu estava fazendo com relação a estudo, eu realmente não estava dando muita ideia, muita bola para as pessoas à minha volta, nem para o meu marido, né? A gente estava falando o essencial, mas ele já sabia, era um acordo, um combinado nosso, que naquele momento eu ia focar totalmente no trabalho e no estudo. Mas a minha TPM ainda assim veio e falou: ei, vamos começar a valorizar mais disso, que você não precisa abrir mão disso daqui para realizar outros pontos na tua vida. Eu tenho a crença de que eu consigo ter uma vida leve e completa, que eu consigo me dar bem no meu trabalho e ainda assim me dar bem no meu relacionamento. E que eu consigo com ambos bem, eu também consigo me dar bem com a minha família e com os meus amigos, né? Eu não quero tirar 10 em nada, eu não quero ser a melhor esposa, a melhor profissional, a melhor amiga, não. Eu quero ser boa para eles e para mim, é isso. Isso para mim já basta. Então, quando eu sinto que eu não tô valorizando um valor meu, algo que eu acredito, a minha TPM ela traz, porque ela vai trazer algo que diz sobre a minha essência e não sobre o senso comum. E a sua TPM ela também vai te trazer essa leitura. Talvez se você sinta carência nesse período da TPM, ela pode não ter nada a ver com aquilo que aconteceu comigo, mas se você parar e se conectar, ela vai te mostrar por que essa carência está aqui, por que essa tua vontade de estar próxima de algumas pessoas, até pessoas específicas, ela vai trazer isso com mais brilho, com mais foco, com mais clareza para você perceber e curar, integrar aquilo. O segundo ponto é sono excessivo. Essa daqui é quase unânime quando eu converso com as pessoas em relação à TPM, principalmente em consulta, né? De pessoas estarem muito cansadas, com muito sono, tomando muito café para ver se segura a onda. E na realidade a cafeína no período da TPM ela não é muito legal, tá? Então vocês vão acabar ficando mais ansiosas e ao invés de aumentar a barrinha da energia, vocês vão aumentar a barrinha da ansiedade. Então não é legal para vocês ficar exagerando o café na TPM. Porque como a gente sabe, esse período de mais introspecção e de baixa energia, ela não vai ser suprimida com o café. O café não vai fazer uma modulação hormonal e vai falar, ok, sobe todos os hormônios porque essa pessoa precisa trabalhar, precisa estudar, precisa tocar a vida. Não vai. Então você só vai ficar mais alerta, né? Você vai ficar mais acesa, mas isso não quer dizer que você vai ter mais energia. Por isso que é legal também a gente não exagerar muito no café e nem de bebidas muito estimulantes no período da TPM. Mas de forma emocional, o sono em excesso, aquele sono que te deixa até meio avoada no período da TPM, é um olhar para o teu corpo para você descansar. Às vezes a gente não para, a gente nunca tira um tempo pra gente. Qualquer 5 minutos de pausa, a gente já sente que está sendo deixada para trás, que está ficando para trás, que está comendo mosca. E eu entendo que isso é uma crença, né, do inconsciente coletivo, de que nós, mulheres, a gente sempre precisa fazer mais do que os homens para mostrar o nosso valor. Não adianta nem fazer igual a eles, tem que ser mais do que eles para provar que a gente é melhor do que eles, mas mesmo assim a gente sempre tá aqui. Essa é uma percepção que a gente tem, mas não é a realidade de fato, e a gente precisa quebrar isso. Então, não negligencie o seu descanso. O sono dentro da Ayurveda, ele é como se fosse uma experiência espiritual. Inclusive, eu fiz um post sobre isso, eu vou deixar linkado aqui embaixo no box de informações, para você clicar aí direto para ele que você vai entender um pouquinho mais sobre o que eu quero dizer com isso. E o terceiro ponto que a TPM traz muito também, muito comum, é fome de alimentos específicos. Não chega nem a ser fome, mas uma vontade de comer alimentos específicos. E tem pessoas que vão muito para aquele extremo, que está muito comum, muito falado dentro da sociedade, que é o chocolate, alimentos muito açucarados, muito gordurosos, sorvete, pizza, esses alimentos mais junk food, né, que a gente costuma ouvir falar. Mas também tem o outro lado da moeda, que são pessoas que já sentem fome de uma comida mais comfort food, que abraça, né? Ou de determinados alimentos mais nutritivos. E o que o teu corpo, né? O que a TPM tá te trazendo nesse sentido? Primeiro que ela pode estar te mostrando que falta algum nutriente no teu corpo que vai ser saciado com esse alimento. Então, geralmente, são os alimentos mais saudáveis,
né? Vontade de comer um arroz e feijão, vontade de comer uma comida da mãe, uma comida da avó, porque o teu corpo ele tá sentindo falta daquilo. Pode ser por um nutriente ou alguma memória mesmo que você tem daquele prato. Ah, porque minha mãe fazia e eu me sentia acolhida, aconchegada, sem problema para pensar. Que daí que entra o termo comfort food, né? Aquela comida confortável, né? Que te abraça, que te aconchega. E o segundo ponto são aquelas comidas mais açucaradas e tal. Esse daqui é muito comum e é quando a gente está precisando de prazer momentâneo. Então, quando a gente toma um sorvete, come uma pizza, um hambúrguer, batata frita, chocolate, esses alimentos, eles trazem aquele prazer momentâneo que você fala, ai que delícia, ainda bem que eu tô comendo isso. Nem acabou de comer e você já tá ali, ai que gostoso. Então, quando isso tá chegando para você, se pergunte se não tá faltando prazer ao longo do teu ciclo, né? Se você não tá tirando um tempo pro teu autocuidado. E esse autocuidado, né, muita gente fala, não é só skincare, e eu concordo também. Mas de repente pode ser o prazer de parar o teu trabalho, parar de ficar trabalhando 12 horas, 18 horas por dia, porque tem gente que vai indo, né? Mas você parar de trabalhar um pouco mais cedo, de pegar mais leve nos seus estudos e começar a se cuidar da tua saúde emocional, né? De assistir uma Netflix no finalzinho da noite, ler um livro legal e dormir mais cedo também. Porque de nada adianta a gente ficar trabalhando o dia inteiro, estudando o dia inteiro, se no final das contas a gente não vai aproveitar nada disso, porque a gente não vai ter saúde. Então não adianta a gente também ficar buscando aquela vida perfeita, tudo muito bem equilibrado, mas começa a colocar dentro da tua vida o que realmente faz sentido. De repente você que gosta muito de trabalhar ou que gosta muito de estudar, vai ter uma rotina de estudo e trabalho maior do que outras pessoas, mas se ainda assim isso fizer sentido para você, sem que você negligencie a sua saúde física, mental, espiritual, emocional, tá tudo certo, porque fez sentido para você, isso tá te nutrindo de alguma forma. Mas se você tá se sacrificando muito por algo que não tem prazo de validade, a gente precisa repensar. Porque eu acredito que em alguns momentos da nossa vida a gente vai ter que se dedicar mais. Vou dar um exemplo aqui. Quero passar num concurso público. Então a gente vai ter que estudar por um determinado momento bastante, porque tem muitas provas, daí a gente vai fazer simulados na internet, vai ter muita coisa para fazer. Mas tem prazo de validade. Vai chegar um momento que você vai fazer a prova, vai passar e não vai precisar ficar naquela loucura. Mas se você tá numa rotina que não tem prazo de validade, que é algo para sempre, e isso tá acabando com a tua saúde física, mental, espiritual, energética, então é o momento realmente de repensar. Se você não tá feliz com isso, se isso não tá te nutrindo, é o momento realmente de fazer o teu balanço. Agora, se você tá bem com isso, se você não quer mudar nada, tá tudo certo também. É uma decisão e eu respeito. A TPM, ela sempre vai trazer aquilo que a gente precisa olhar no momento. Ela nunca inventa nada. Nada é coisa da nossa cabeça. É sempre algo que a gente realmente precisa parar, olhar com carinho, com afeto, com empatia a nós mesmas e começar a integrar. Por isso que eu falo para vocês, um ciclo por vez. Porque às vezes vão aparecer muitos pensamentos e muitas coisas que talvez você queira mudar em você mesmo. E tá tudo bem, não tem nada de errado você querer melhorar, mudar. Mas pega uma coisa que esteja doendo mais, que seja aquele calo no sapato, para você pegar no próximo ciclo que vai se iniciar no primeiro dia da sua próxima menstruação e começar a trabalhar em cima daquilo. Porque além de ter essa vontade de mudar, né, então você vai escolher uma coisa, ainda tem a sua vida inteira para viver. Tem os seus trabalhos, os seus relacionamentos, os seus estudos. E se você decide ficar dentro de uma bolha só curando sombra, você vai deixar de viver. E a longo prazo, isso não vai ser sustentável, porque a gente precisa de pessoas, e é por isso que a gente está aqui nessa experiência. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, coloca aqui, porque daí eu posso trazer mais sintomas, né? A gente pode aprofundar mais ainda algumas coisas da TPM, que eu sei que é um assunto que muita gente gosta de entender para integrar, porque é desafiador para muita mulher. Para mim era muito desafiador a TPM. Eu não sei nem o que eu era, gente, porque eu era tudo isso e muito mais, eu era uma loucura. Mas hoje, pra mim, eu tenho mais leveza com ela. Inclusive, a TPM é uma das fases do ciclo que eu gosto bastante, porque ela realmente abre os meus olhos e a minha intuição ela fica muito mais refinada aqui. E eu também quero isso pra vocês. Então, quanto mais informação eu conseguir trazer para vocês, e claro, se vocês quiserem, vai ser ótimo para o desenvolvimento pessoal, cíclico e feminino de vocês. Então, se vocês quiserem, vocês podem colocar aqui embaixo também nos comentários, que vai ser uma honra. E eu vejo você então no próximo vídeo.
Um beijo e até mais!